Você já deve ter ouvido o ditado de que a prática leva à perfeição. O senso comum sugere que praticar sem parar é a receita para a gente dominar uma habilidade. Mas uma série de estudos científicos mostra que, na verdade, praticar sem parar não é o jeito mais eficiente de aprender algo novo. Eu sou Paula Damidoeta, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu vou explicar como novas descobertas da ciência vêm mostrando as pausas que ajudam o cérebro a aprender melhor. É nesses períodos de descanso que o cérebro consolida grande parte da informação que precisa para transformar novas habilidades em uma memória duradoura. Eu conversei com o pesquisador brasileiro Leonardo Claudino, coautor de um estudo publicado em 2021 pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, sobre o aprendizado que acontece no cérebro enquanto ele tira pequenos períodos de descanso. Ele descobriu que o cérebro aproveita esses intervalos para fazer um replay mental super veloz do que acabou de aprender, consolidando o aprendizado. Você imagina um cenário em que a pessoa começa a praticar para aprender uma nova habilidade, por exemplo, aprender a tocar uma música nova no piano. A gente descobriu que bem no início, especificamente durante as pausas, o cérebro repete uma versão 50 vezes mais rápida dos movimentos usados para tocar a música e várias vezes, né? Que tudo indica, vem a reforçar as conexões entre os neurônios das áreas e entre as áreas que estão associadas com aquela memória nova. O Leonardo Claudino me explicou que essa descoberta pode ser particularmente útil para quem precisa praticar movimentos minuciosos e repetitivos. Por exemplo, um atleta treinando uma nova técnica ou um músico se aperfeiçoando em um instrumento. E um dos focos da pesquisa era ajudar pacientes de derrames cerebrais que estejam tentando recuperar movimentos e habilidades. Eu vou voltar a esse assunto logo mais. O Leonardo Claudino e outros colegas analisaram a atividade cerebral de 33 voluntários destros, enquanto eles aprendiam a digitar no teclado uma sequência de números com a mão esquerda. Os voluntários tinham de digitar o máximo possível de sequências durante 10 segundos, e daí fazer um intervalo de 10 segundos. Um exame chamado magnetoencefalografia mostrou aos cientistas as rápidas repetições, ou replays, que o cérebro dos voluntários fazia daquilo que havia acabado de aprender. Uma habilidade praticada por uns 2 segundos, por exemplo, era repetida pelo cérebro em questão de milissegundos durante os intervalos. E por que esses replays são tão importantes? O Leonardo Claudino me explicou que eles ajudam uma memória a passar do hipocampo, parte do cérebro onde ficam as nossas lembranças mais transitórias, para áreas do neocórtex. É ali que vão ficar as memórias mais duradouras, de longo prazo. Não é de agora que a ciência conhece a importância desse processo de consolidação. Pesquisadores do sono sabem há muito tempo que uma noite bem dormida ajuda o cérebro a processar o que ele aprendeu e a consolidar esse aprendizado. O motivo é simples. Durante o sono, o cérebro não está recebendo muitos estímulos externos e pode se concentrar nessa consolidação. A novidade agora é o poder que esses pequenos intervalos têm para a nossa memória. Os novos estudos mostram que o cérebro é capaz de consolidar parte das habilidades quase que ao mesmo tempo em que elas são aprendidas. Em resumo, voltando ao exemplo do músico no piano. Se ele fizer uma pausa enquanto pratica, o cérebro dele vai seguir trabalhando para consolidar minúcias. Por exemplo, a forma como o dedo tem que se mover para tocar determinado trecho da música. O Leonardo Claudino ressalta que o conhecimento sobre essas breves pausas ainda é muito novo, mas pode ser que o poder do pequenos intervalos seja complementar ao poder da noite de sono em consolidar as nossas memórias. Então, provavelmente, a consolidação durante o sono, talvez ela codifique uma experiência completa, né? Mais completa, não só aquela habilidade especificamente, mas também o contexto, quem estava envolvido. Já a conciliação rápida, talvez ela registre detalhes da habilidade né, por exemplo, mais minuciosos, tipo o que a gente chama de sinergia entre os dedos, no caso da digitação. Bom, talvez você esteja pensando, será que essas pausas podem ser úteis para qualquer pessoa que queira aprender algo novo? E qual a duração ideal delas? Os cientistas ainda estão tentando responder essas perguntas, mas eis o que já se sabe, segundo Claudino. Quando você começa a aprender uma nova técnica, do que quer que esteja estudando, o recomendado é não praticar até o ponto de exaustão. Se você fizer pequenos intervalos, tem mais chance de dominar a técnica que está estudando, do que se praticar sem parar. A dica pode ser útil também a professores.
o professor, quando ele for introduzir um conceito novo, alguma coisa fundamentalmente nova, seja interessante ele já pensar na sessão do aprendizado como já incluindo essas pausas, né? Então, é importante que o estudante então, realmente tenha esses períodos de descanso, porque o cérebro dele vai estar ativo, né? Apesar do descanso. Essa que é a descoberta. Ou seja, o hipocampo e o córtex vão estar realizando essas trocas que vão consolidar o aprendizado recente ali. Não se sabe ao certo qual é a duração ideal de uma pausa. Como os estudos científicos são feitos em ambientes bastante controlados de laboratório, nem sempre o que é observado lá se aplica de modo exatamente igual na vida real. Nos estudos americanos, aqueles em que os voluntários digitavam sequências no teclado, os pesquisadores observaram que o ganho de aprendizado era maior quando a prática e o intervalo tinham duração parecida. Por exemplo, 10 minutos de prática e 10 minutos de pausa. Mas, repito, isso ainda precisa ser estudado em mais profundidade. Da mesma forma, não existe uma receita de bolo para o tipo de pausa mais eficiente para ajudar o cérebro a aprender cada coisa. No caso dos voluntários que digitavam no teclado, a pausa deles consistia em ficar alguns segundos parados, sem digitar no computador. Na vida real, Leonardo Claudino sugere mudar brevemente de atividade para dar um pequeno sossego para o cérebro. Então, se a pessoa estiver praticando uma música no piano, o ideal é simplesmente parar de tocar, fazer qualquer outra coisa que não interfira com os replays do cérebro. Nada de aprender a tocar outra música, por exemplo. Aliás, dá para a gente também se beneficiar de outras linhas de pesquisa sobre o aprendizado no cérebro. Em 2020, eu conversei com a pesquisadora de psicologia cognitiva Barbara Oakley, autora do livro Aprendendo a Aprender. A gente fez um vídeo com ela, eu vou deixar o link aqui na descrição. A Barbara Oakley me explicou que o cérebro trabalha de dois jeitos diferentes que se complementam no aprendizado. O modo focado, quando estamos prestando atenção a um exercício, um filme ou ao professor, por exemplo, e o modo difuso, quando o cérebro está relaxado. Segundo ela, o cérebro precisa alternar entre o modo focado e o difuso para aprender de forma efetiva. Então, relaxar a mente, seja fazendo uma caminhada ou mudando de atividade, ajuda diretamente nossa capacidade de aprendizado e de resolver problemas. A sugestão é: empacou em uma atividade de matemática, mude o foco e estude um pouco de geografia. Daí, quando você voltar para a matemática, terá mais chances de avançar onde parou. E não são só pessoas saudáveis que podem se beneficiar desses campos de estudo. Lembra que eu contei que nas pesquisas dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, um dos objetivos é ajudar pessoas com sequelas de derrames? Isso pode acontecer tirando o máximo de proveito de sessões de reabilitação, por exemplo, as de neuroestimulação ou neuromodulação. São terapias que servem para estimular ou inibir os neurônios do cérebro. Ao conseguir monitorar o quanto o cérebro dos pacientes está consolidando memória durante as pausas nessas sessões, espera-se que os médicos possam, no futuro, otimizar essas terapias e fazer o paciente recuperar mais rápido as habilidades que tenha perdido no derrame. O Leonardo Claudino lembra que todos esses campos de pesquisa continuam abertos. O importante é entender que, mesmo durante os intervalos, o cérebro nunca para de aprender. Que às vezes vai contra o senso comum, é que você, quando está parado, na verdade você não está parado, seu cérebro não está parado. Quando você para, você ocupa seu cérebro com menos processamento de estímulo, quer dizer, produção de movimento, e aí você dá aquela janela de oportunidade para ele consolidar o que ele está aprendendo, já aprendendo. Por hoje é só, espero que você tenha achado este vídeo interessante. Obrigada, até a próxima!